Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens, possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por eles por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, por meio deste evangelho que nós acabamos de ouvir, nós temos contato com uma realidade muito pouco tocada, muito pouco discutida por nós, mas é aquela realidade que é tão presente quanto está o ar para nós, né? Como está a água para os peixes. Embora nós não vemos, nós ignoramos, está aí. E não está aí só por estar, sem nos causar nenhum efeito. Não, está aí e para nós faz diferença, que é a guerra, a terrível guerra que existe entre nós e Satanás. Aqui no Evangelho, por meio dessa narração de uma possessão, Nosso Senhor traz, claro, além da realidade, né, da possessão demoníaca, mas traz uma outra realidade que ultrapassa isso. Existe um placar, né, dessa vitória, essa batalha, essa vitória já foi determinada. Existe um vencedor e um perdedor nessa guerra. Aquela guerra que foi travada entre São Miguel Arcanjo e Lúcifer, um saiu ganhando e o outro já saiu perdendo. O São Miguel já ganhou, a vitória de Deus, a vitória de Cristo. O demônio perdeu, né? Foi ali banido da corte celeste. Mas nesse período, nessa derrota dele, ele tenta aí, tem a sua atividade, né? Ele nos tenta nos perder, ele tenta nos atrair, né, para ele, fazendo que nós nos revoltemos contra Deus, porque nós fomos justamente a causa da desavença, do desgosto. Quando Deus olha para nós, que somos criaturas inferiores aos anjos, e nos olha com carinho, com admiração, quer colocar em nós a sua semelhança, não é? Nos cria dessa maneira, uma maneira admirável, imprime em nós a imagem e semelhança dele. O demônio, antes de ser demônio, né, o Lúcifer, fica irado com isso e não quer, ele rejeita se curvar diante da vontade de Deus. Ele se rebela, tantos outros, enfim, eles caem porque perderam. A partir do momento que o coração deles se fechou à vontade de Deus, eles perderam. E ali inicia-se então essa longa jornada, essa saga que ele tenta penetrar o coração do homem. Conseguiu ali em Adão. A gente pode se perguntar, mas por que então que nós sofremos essas tentações? Por que nós sofremos com as atitudes dele? Porque lá, o que eu tenho a ver com Adão, né? Adão que cedeu, Adão que deu ouvidos para ele, não tem nada a ver com isso. Por que eu pago, então, pelo preço do pecado de Adão? Porque é uma questão de lógica, né? Adão foi criado, sim, no estado de graça original, no estado de pureza original, mas a partir do momento que ele permite que a serpente inocule nele o seu veneno, porque a gente sabe, o pecado original, ele não é o ato de comer do fruto. Ali também tem uma catequese sobre a ação do pecado. O pecado ele não começou ali no ato de Eva ter apanhado a maçã e ter comido. Se nós retrocedermos um pouquinho na narração, a gente vai perceber que o pecado original foi externado através de uma mentira, porque Eva mente
quando ela está ainda conversando com a serpente, para dizer que o pecado ele começa onde? Começa aqui. Por isso nosso Senhor vai dizer, não cometerás adultério, porém eu vos digo, não cobiceis, ou seja, nem aqui vocês cometam, não desejam a mulher do próximo, porque aqui, o pecado ele começa aqui. A partir desse momento em que Eva mente, ou seja, em que Eva deixa que Satanás te seduza no seu espírito, ela torna-se impura. Tornando-se ela impura, também seduz Adão, Adão também torna-se impuro. Como é que nós, saindo deles, outrora puros, agora impuros, porque nós somos gerados na impureza, como é que nós vamos nascer puros e libados, né? sem padecer de nada daquilo que eles padecem? Não. Filho de peixe, peixinho é. Filhos de pais pecadores, filhos pecadores. Filhos de pais impuros, filhos impuros. Por isso que Nossa Senhora, ela deve ser, necessita ser imaculada. Ela tem que ser. Eu não entendo como os protestantes conseguem recusar essa verdade que é tão nítida. Como é que Cristo, Deus Todo-Poderoso, aquele que é puro, puríssimo, alvo, pode ter habitado no seu imaculado pelo pecado, no seu impuro? Todos pecaram, por isso todos merecem a morte. Ele não pecou, tanto que não mereceu a morte, ressuscitou. Então como é que ele vai ser filho de uma mulher pecadora que também merecia a morte tal como ele? E disso também vem o dogma da Assunção de Maria. Ela, por ter sido toda pura, por ter sido poupada, tal como foi poupado Cristo, também foi assunta em corpo e alma pelos céus. Isso tudo aqui para a gente dizer de onde é que vem essa nossa saga, essa nossa facilidade que nós temos de tender ao pecado, essa briga, essa sanha que Satanás tem contra nós, e às vezes não é que nós caímos nesses pecados, somos seduzidos por ele. É verdade, as tentações demoníacas, quando eles exercem, quando eles inoculam o mal por aí, nada disso ficará em vão, nada disso ficará obscuro, nada disso ficará por isto. Deus não deixará o mal pelo mal. Do mal, Deus não permite o mal se dele ele não tira alguma coisa de bom. A nós, pela analogia, a gente consegue observar isso na própria realidade das coisas. Afinal de contas, Deus, quando ele cria as coisas, ele coloca a criação a nosso dispor, ele faz isso para que a criação nos ajudasse na nossa salvação. Tudo que existe, tudo que existe na face da terra tem um único propósito: santificar o homem. Talvez por um mau uso nosso, nós pervertemos a finalidade da coisa, da criação, da natureza. Mas quando Deus cria a natureza, quando ele submete a natureza, o universo, ao homem, é pensando na sua própria santificação. E nesse sentido, mesmo depois do pecado original, a criação ainda continua dando testemunho de Deus, ainda continua nos auxiliando na nossa conversão, na nossa santificação. Olhando para a criação, a gente consegue ver como é que, às vezes, de um mal surgem coisas boas. Por exemplo, do sofrimento. Todo mundo sabe que o sofrimento é um mal, mas todos nós passamos por ele. Mas tem alguns sofrimentos que produzem um efeito maravilhoso. Por exemplo, o nascimento de um filho. É dolorosíssimo. A gravidez, para algumas mulheres, é um suplício, porque é mal-estares e desconfortos durante os 9 meses, e no dia derradeiro, o dia do nascimento, ainda tem que passar por aquele desconforto e aquelas dores enormes para ter o bebê, e depois de ter o bebê ainda fica prolongando um sofrimento. Afinal de contas, a mãe vai sofrer a vida inteira, As mães dizem, depois que vira mãe nunca mais dorme, O filho é pequeno, adulto, velho, casado, não tem nem jeito. As mães não descansam mais. Inclusive minha mãe, coitada, meu irmão, agora arrumou um emprego, ele vai ter que viajar muito, e ela já está lá. Já está passando um pouco de aperto, coitada, mas não tem jeito. Mas o sofrimento nos acompanha. Só que, veja, a coisa hoje em dia está ficando tão estranha que isso que está na natureza, que logicamente deveríamos olhar como sendo coisas boas, o nascimento de um filho, olha, de fato, depois de uma dor vem um filho. O filho é um bem maravilhoso. Quem vai dizer que um filho não é uma criança que nasce, uma vida que nasce, não é um bem maravilhoso? Tem gente que hoje em dia, olhando para essa realidade, não vai conseguir entender essa analogia mais, porque perdeu a sensibilidade, ficou cega. Porque agora vai olhar para essa generosidade e vai ver só sofrimento, inclusive olhando para a criança. Tem gente que olha para uma criança e vai ver nela gasto, prejuízo, sofrimento, trabalho,
perda, entre aspas, de liberdade. A gente que vai olhar para uma criança com horror. Se eu tiver um filho, eu não vou poder gozar da minha vida do jeito que eu quero. Acabou a saída com as minhas amigas, acabou isso, acabou roupa, acabou salão de beleza, acabou maquiagem, acabou tudo. Então olha para filho com uma questão de desprezo. Hoje em dia é muito difícil a gente fazer algumas analogias para determinadas pessoas, porque não vai funcionar com elas mais, porque elas perderam a cor da vida. A visão delas ficou tão embotada que tornaram-se insensíveis para o testemunho gritante que a criação, que a realidade dá de Deus. E isso, gente, aí aqui sim, mais do que a possessão demoníaca, mais do que as guerras mundiais que já aconteceram, que podem vir a acontecer, essa é o maior desastre que essa guerra pode causar no coração do homem. Quando nós perdemos a sensibilidade para com as coisas, nós perdemos a sensibilidade quando nós perdemos a visão, quando nós perdemos a clareza, porque aí é quase que vão esvaindo as capacidades que nós temos para possuirmos a redenção. Feliz é o coração, a inteligência, a alma que ainda consegue contemplar a natureza e ver ali Deus. Infeliz da alma que tem dificuldade para perceber nisso tudo o dedo de Deus. É triste a gente dizer isso, mas é uma realidade. O pecado ele funciona assim. Satanás ele não quer nos fazer pecar contra a castidade. Não quer fazer que nós pequemos contra o nosso pai e nossa mãe. Ele não quer nos instigar ao roubo. Quando a gente rouba, ele não completou, ele não obteve a vitória completa que ele deseja. Não, isso é uma batalha que ele conseguiu vencer. Porque a vitória que ele quer é tirar do coração do ser humano a esperança, a possibilidade da salvação. Existem pessoas que estão tão imbuídas nisso, afogadas pelos seus pecados, que elas não se reconhecem dignas de receber um perdão. Nesse coração o diabo triunfou, porque evidentemente não há pecado que seja maior do que a misericórdia de Deus. Não há coração que seja tão ingrato que seja maior do que o coração grato, generoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Ele quer, invejoso do jeito que só, revoltado do jeito que é, nos perder. Essa é a guerra que está aí para ser travada, é essa a vitória que Ele quer alcançar sobre nós. Ele quer nos pegar para si e Ele quer nos pegar valendo-se disso, obscurecendo a nossa visão, apagando aquela chama da esperança, nos fazendo desacreditar de tudo, perdendo essa sensibilidade que foi impressa dentro do nosso coração. Que nós, pelo auxílio do Espírito Santo, possamos viver nesse mundo, saber batalhar nessas batalhas, mas por mais que nós caiamos, por mais que nós fraquejamos, nunca perder a esperança de que existe um Deus acima de nós e que é Pai. E que esse Deus, por mais que Ele permita esses nossos sofrimentos, deseja, trabalha. Ele também sofreu, não nos esqueçamos disso, que sofreu para nos proporcionar, nos conceder esse consolo, esse prêmio de vida eterna, essa coisa maravilhosa que é viver junto dEle. Que essa chama nunca se apague dos nossos corações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.